Boa noite, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Meu nome é Rosimaia, sou colorista, profissional especialista em mechas. E nesse perfil aqui no Instagram, eu ensino para você que é cabeleireiro como aumentar o seu faturamento utilizando as minhas técnicas e utilizando a colorimetria. Boa noite, Ronísia. Boa noite, Núbia. Lourdes, boa noite. Boa noite, Donizete. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, mãe. Sejam todos bem-vindos ao meu perfil, viu? Para quem não conhece, aproveita que já tá aqui nessa live, já nesse comecinho de live, e compartilha com os amigos de vocês, profissionais. Todos os cabeleireiros que vocês acham que teriam que estar aqui para assistir essa live, para acompanhar esse conteúdo de hoje, que é um conteúdo muito valioso. E você que está assistindo no gravado, né? Boa tarde, bom dia, boa noite. Entre aqui na minha casa no Instagram e fique à vontade. Eu quero ajudar cada vez mais vocês a se destacarem e serem um excelente profissional. Não só se destacarem no salão de vocês, onde vocês trabalham, mas também na cidade de vocês. Então sejam todos muito bem-vindos. E para você que chegou nesse perfil aqui hoje, vamos falar hoje sobre a estrela da colorimetria. Todo mundo tem um pé atrás com a estrela, né, gente? Seja bem-vinda, Mari. Todo mundo tem medo da tal da estrela, né, não, gente? Então já pega papel e caneta para anotar todo o conteúdo que eu vou ensinar hoje, porque esse conteúdo é ouro em pó. Eu tenho certeza que vocês vão fazer muito bom uso de tudo que eu vou ensinar aqui hoje. Boa noite, Alda. Seja bem-vinda. Gente, quem não compartilhou ainda, já clica no aviãozinho, compartilha aqui, tá? Para me ajudar, eu ajudo vocês. Hoje nós vamos falar tudo sobre a estrela da colorimetria. Vamos falar sobre as suas peculiaridades, né? Muita gente tem dificuldade, né, com a estrela, com as neutralizações, mas não é esse bicho de 7 cabeças como todos vocês pensam que é. Boa noite, Rosa, Lourdes, Deise, sejam todos muito bem-vindos. Quem aqui tem dificuldade com a estrela da colorimetria, também conhecida como estrela de Oswald? Quem aqui ainda não sabe como usar ela? Você que está aqui ao vivo comigo, fala aqui para mim, escreve aqui. Quem ainda tem dificuldade em entender a estrela? Que tem vontade de compreender, mas até hoje não conseguiu, de fato, entender a estrela. Para que ela serve, como a gente usa ela no dia a dia, né? Na prática, né? Porque muita gente, às vezes, fala assim, eu entendi na teoria, mas e aí, na prática? Na prática, vocês estão conseguindo colocar todo o conhecimento da estrela? Aí a Mari falou que tem dificuldade. Mais alguém tem dificuldade em entender a estrela? Se tem, então fica nessa live que hoje vai acabar todas as dúvidas de vocês. Hoje eu vou ensinar tudo para vocês sobre a estrela. Então, se você não sabe, pega caneta e papel, porque eu vou te ensinar absolutamente tudo que não ensinaram para vocês até hoje. Quero que vocês anotem o passo a passo e depois venham aqui nos comentários dessa live e me contem se o que eu ensinei hoje, o que eu vou ensinar hoje, ajudou vocês no dia a dia do salão ou não, tá? Eu quero que vocês me contem aqui depois. Eu quero falar de todos os detalhes dessa estrela, que não é um bicho de 7 cabeças, tá? Muita gente acha que a estrela é muito difícil, mas ela é mais simples do que a gente pensa, tá bom? Agora que vocês já estão todos aqui, já compartilharam, tenho certeza que todo mundo já clicou no aviãozinho e já compartilhou com alguém, né? Com algum colega de vocês de profissão. Tá todo mundo com caneta e papel na mão? A gente já pode começar o conteúdo?
Certeza que todo mundo já mandou aquele aviãozinho? Posso confiar? Porque aqui é assim, gente. Eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Como? Vocês me ajudam compartilhando meu conteúdo com quem vocês acham que vai gostar. E eu ajudo vocês fazendo o quê? Postando todos os dias, compartilhando aqui no meu perfil todo o conteúdo que eu tenho de alto valor que pode colaborar com a carreira de vocês, respondendo perguntas. É dessa forma que eu contribuo para vocês, certo? Então quem não encaminhou aí, já clica no aviãozinho e encaminha para mim. Então bora de conteúdo? Ao vivo é assim, ó. Já veio um trem grudado aqui no meu copo. Sejam bem-vindos, quem está entrando agora. Boa noite para todos. Gente, vamos lá. Estrela da colorimetria. Olha, tão linda, né? Mas é bonita, mas todo mundo tem medo. Trem esquisito, né? Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso que vocês entendam, eu vou falar um pouquinho sobre a estrela, vou mostrar para vocês aqui algumas coisas, depois eu vou para o quadro para poder ensinar algumas neutralizações para vocês. Boa noite, Adelma, Ney Rocha, sejam bem-vindas. O que eu preciso que vocês entendam primeiramente sobre a estrela da colorimetria é que a estrela, gente, ela foi criada para que a gente tivesse um norte no nosso dia a dia, né, no salão. E o que seria esse norte? Muitas vezes a gente não sabe o que fazer com o resultado de uma descoloração. Antigamente, né, quem é das antigas aí? Comenta aqui, ó, quem é cabeleireiro das antigas? De 10, 15 anos para mais. Comenta aqui pra mim, Quem é das antigas, gente, vai saber o que eu tô falando. Antigamente não tinha esse negócio de neutralizar, de tonalizar. É verdade ou não é? Quem tá aqui pode ir, quem é das antigas vai saber me dizer. Antigamente, gente, a única coisa que a gente tinha como resultado era sempre a descoloração. E ninguém queria cabelo laranja, né? Então chegava ali no fundo 6, fundo 7, ninguém queria. Todo mundo queria o quê? O cabelo mais claro. Então o que todo mundo fazia? Ia lá, descoloria o cabelo até chegar no fundo 9. E nem sempre chegava, né? Muitas vezes ficava ali naquele fundo 8, bem gema de ovo. E não tinha o que fazer com aquilo ali. Era aquilo ali, pronto. Se quisesse sair do tom laranja, tinha que terminar de descolorir. Então a gente fabricava aquele tanto de cabeça de boneca, né? E mecha só na touca, enfim. Um desastre total. Mas hoje, com o conhecimento que nós temos da estrela, a gente consegue entender que dá pra gente brincar de várias cores em várias escalas tonais. Então, por exemplo, se eu não quero um cabelo loiro, quero um cabelo mais escuro, porém eu não gosto dos tons acobreados e avermelhados, eu não preciso descolorir esse cabelo para que ele chegue, para que o laranja saia, para que o vermelho saia, para eu poder atingir a cor que eu quero. O que eu tenho que fazer? Aprender a quê? A neutralizar. E o que é a neutralização? Toda vez, gente, que vocês ouvirem falar a palavra neutralização, associem a palavra marrom. Então, toda vez que eu faço uma neutralização, eu estou conseguindo obter qual cor como resultado? Marrom, exatamente. Mas que tom de marrom? Vai depender da escala tonal. Então, comenta aqui para mim, marrom. Toda vez que eu tiver uma neutralização, eu vou ter o que como resultado? Marrom. E qual tom de marrom? Depende da escala tonal. Se eu estou falando de um fundo 5 de clareamento, por exemplo, deixa eu até ver, acho que eu tenho um fundo 5 de clareamento, o que acontece? O fundo 5 ele tem muito o quê? Vermelho, não é? Se no fundo 5 eu tenho muito vermelho, eu vou ter como resultado um marrom mais fechado. Porque não tem como eu ter um marrom clarinho, sendo que eu tenho uma cor extremamente granulosa, que é o vermelho. Então veja bem, o cabelo está bem avermelhado, alaranjado.
Se eu vou usar uma cor para neutralizar, eu não vou conseguir uma cor clara tendo um vermelho no fundo, entende? Por que eu não vou conseguir? Porque o vermelho é muito pigmentado, é muito granuloso. Então não adianta eu colocar que cor que eu quiser ali, que ele não vai clarear, ele só vai neutralizar. Só que toda vez que eu neutralizo, a cor fica a cor neutra ela é um pouco mais apagada do que as cores quentes. As cores quentes vibram muito, as cores neutras nem tanto, e as cores frias mais apagadas ainda. Então, o neutro em relação ao quente, ele sempre vai ficar mais apagadinho. Então, quando eu tenho um vermelho, um laranja, eles são mais vibrantes. Então, é uma cor que vai aparecer mais. Quando eu neutralizo, ele fica mais fechado. Então, o marrom, a neutralização no fundo 5 e 6 até o 7 vão me dar marrons mais fechados. Boa noite, quem está entrando agora, sejam muito bem-vindos. Clica aqui e já encaminha essa live para quem vai gostar de assistir, viu? Nós estamos falando da estrela da colorimetria, estrela de Oswald. Então, gente, o que acontece? Quando eu tonalizo um fundo 5, que está lá 100% vermelho, e tonalizo ele com alguma coisa que vai neutralizá-lo, o resultado vai ser aquele marrom, parecendo um marrom terra, bem fechado mesmo, né? Bem escuro. Se eu estou numa altura de 7, que já é um fundo laranja, vai ser um marrom, lembrando assim, essas madeiras de mesa, um marrom mais cendré, vamos dizer assim. E aí, quando eu chego num fundo de clareamento 8, fundo de clareamento 9, esse tom de marrom ele vai mudando. O que é o marrom escuro? Um marrom bem terra. E o que é um marrom bem clarinho para vocês? Não é um bege? Então, o que significa? As neutralizações em fundos de clareamento mais altos são beges. Então, por exemplo, se eu faço uma neutralização no fundo de clareamento 8, eu vou ter como resultado um pastel, um tom de pastel, que ele ainda está amarronzado, mas ainda não está aquele pastel mais moreninho, viu, gente? Aquele pastel ele que quis dar uma sapecada. Então, esse tom de marrom é o que vai, esse tom de pastel é o que vai aparecer como neutralização no fundo de clareamento 8, tá? E no fundo de clareamento 9 seria o pastel clarinho mesmo, aquele pastel que só passou no óleo e mal fritou. Então, é aquele tom de begezinho bem claro, mais tomzinho de areia mesmo, entende? Então, sempre que eu falar de neutralizações, entendam bem, primeira coisa que vocês precisam entender, sempre que eu falo de neutralizações, eu preciso o quê? Entender que neutralização é o quê? É apagar a cor que apareceu no fundo de clareamento. Então, se no fundo de clareamento eu tenho determinada cor e eu apago ela neutralizando, eu criei um marrom. Mas pode ser que naquele fundo determinado que eu cheguei numa cor que eu não queira apagar, que eu não queira neutralizar. Eu posso intensificar ou até criar uma terceira cor. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu cheguei no fundo 7 de clareamento, veja bem. Fundo 7 que é aquele laranja. Muita gente não gosta do laranja. Fala, Rose, eu quero uma coisa mais fria, quero uma coisa mais neutra. Então vamos apagar. Vamos usar o que? O cinza, que é o que posiciona no lugar para neutralizar o laranja. Uma vez que eu faço essa neutralização, eu vou conseguir um resultado mais marrom. Ah, Rose, mas a cliente gosta do tom acobreado. Pelo contrário, ela quer mais acobreado ainda do que o fundo 7 revela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o 7.4 ou 744 e vou intensificar a neutralização, a cor, quer dizer, a cor já é acobreada, eu vou intensificar a cor, eu vou aumentar a potência dessa cor. Já também eu posso fazer o quê? Uma criação de cor. O que seria essa criação de cor? Estou no fundo 7, tenho laranja. Eu posso apagá-lo, né, neutralizando, eu posso evidenciá-lo, aumentando a sua potência, ou eu posso criar uma terceira cor. Que qual seria, por exemplo, eu posso usar o 7.7.
Por quê? Se eu pego 7.7 e jogo em cima de um cabelo no fundo 7, que é laranja, veja bem, eu tenho laranja, tenho marrom. Peguei o marrom, joguei em cima do laranja, esse marrom tem poder de apagar o laranja? Não. Quem apaga o laranja é o cinza. Então o que vai acontecer? Ele vai aumentar o tom de acobreado? Também não. Então o que vai acontecer? Ele vai se somar ao acobreado. E aí vamos ter um tom marrom acobreado. Esse vai ser o resultado que a gente vai ter, certo? Então, gente, eu tenho essas opções. Já no fundo 9, eu tenho o que? Amarelo. E aí eu vou conseguir uma neutralização em tom de bege, que vai ficar bem clarinho, tá? Então vamos lá, só para mostrar um pouquinho a estrela aqui para vocês. Gente, primeira coisa que eu preciso que vocês entendam. A estrela, ela é posicionada dessa forma, né? Na teoria ela realmente neutraliza dessa forma, só que ela tem algumas peculiaridades, alguns detalhes que vocês precisam observar, gente. Então anota essa parte, que isso é muito importante, vocês não têm noção. Isso aqui vai mudar o jogo de vocês aí no salão de vocês. Quando eu falo que a estrela tem peculiaridades, eu tenho que pensar o seguinte. As neutralizações dela, cada uma é única. Aqui, ó, o azul neutraliza a laranja, certo? O verde neutraliza vermelho. E o violeta neutraliza o amarelo, certo? Cores quentes embaixo, elas são o quê? As cores que a gente enxerga no fundo de clareamento. Então eu enxergo fundo vermelho, laranja e amarelo no fundo de clareamento, certo? E as cores de cima são as cores artificiais. Não existe nenhum cabelo que descolore e aparece a cor de cima, tá, gente? Então as cores de cima são as cores artificiais. Então o que acontece? Desculpa. Essas cores de cima vão ser usadas para neutralizar as de baixo. Mas o que significa essas peculiaridades? Primeira coisa, quando eu digo para vocês que eu estou formando um marrom, a neutralização, eu preciso que vocês tenham em mente bem claro que para formar um marrom é necessário que haja a união das 3 cores primárias. Quais são elas? Azul, amarelo e vermelho, em quantidades iguais. Então, se eu tenho 20 gramas de azul, 20 gramas de amarelo e 20 gramas de vermelho, eu tenho 60 gramas de marrom neutro. Por quê? Eu preciso das 3 cores em equilíbrio para formar um marrom. Então, se eu coloco mais azul do que amarelo e vermelho, já não vai dar um marrom neutro. Se eu coloco mais vermelho do que amarelo e azul, também não vai dar um marrom neutro. Entenderam? Então, o que acontece? Se eu preciso das 3 cores em equilíbrio, as neutralizações das cores complementares, que são opostas, elas não são uma neutralização feita de cores primárias com cores secundárias? Então vejam bem, se liga nisso aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho vermelho, certo? O vermelho é uma cor o quê? Primária, ok? Se é uma cor primária, gente, ela precisaria de quê? Para formar um marrom perfeito? Amarelo e azul. Amarelo com azul nada mais é o quê? Verde. Até aí, ok. Só que se eu faço essa neutralização em equivalência das cores complementares, olha o que acontece. Vamos supor que eu pego 20 gramas de vermelho e misturo com 20 gramas de verde. Vai neutralizar? Teoricamente era para neutralizar. Mas não neutraliza totalmente. Vou explicar por quê. A gente precisa entender sobre decomposição das cores. Por que eu preciso entender disso? Eu vou decompor a cor depois que ela se mistura no cabelo, de alguma forma ela dá para separar? Não, isso não acontece, tá? Claro que não. Mas quando eu decomponho, eu entendo a essência daquela cor.
Então, se eu tenho 10 gramas de vermelho, 20 gramas de vermelho, quer dizer que foi o exemplo que eu dei, e 20 gramas de verde, o vermelho é uma cor primária, ele não se decompõe, tá? Mas se eu pegar o verde, ele não se decompõe em azul e amarelo? Então quer dizer que se eu tenho 20 gramas de verde, é porque na verdade eu tenho 10 de amarelo e 10 de azul. Entenderam? Estão entendendo onde que eu quero chegar? Comenta aí pra mim, entendi. Se alguém não tá entendendo, fala também que eu paro e explico de novo, tá? Então vamos lá, que eu tenho 20 gramas de vermelho, 10 de amarelo e 10 de azul, formando os 20 de verde. Mas eu não acabei de dizer pra vocês que pra eu pegar e fazer um marrom neutro, eu preciso das 3 cores primárias iguais. Então, se eu tenho 20 de vermelho, 10 de amarelo e 10 de azul, eu tenho as 3 cores primárias em quantidades iguais? Tenho ou não? Escreve aí pra mim. Não tenho, né, gente? Por quê? Aqui tem 20, aqui tem 10, aqui tem 10. O que vai acontecer? Esses 10 gramas de azul vai se unir aos 10 gramas de amarelo, né, fazendo verde, mas vai vir aqui e vai pegar só 10 gramas de vermelho para formar o marrom. E aí o que acontece com os outros 10 gramas de vermelho? Sobra, ele simplesmente sobra. E aí qual que é o resultado que eu tenho? Um marrom quente, um marrom avermelhado. Então bora lá, só para vocês continuarem entendendo aqui o raciocínio. Boa noite, Maria. Boa noite, Fer. Boa noite, Célia. Sejam bem-vindos. Então, só para vocês entenderem esse raciocínio dessa peculiaridade em específico, vermelho versus verde. O que acontece? O vermelho, além de tudo, é granuloso, de difícil neutralização. E aí, o que acontece? Quando eu pego o verde para neutralizar ele, e eu levo em consideração essas informações que eu acabei de falar para vocês, eu entendo que o verde sozinho, ele não é suficiente para neutralizar o vermelho. Falando, mas e aí, Rose, o que eu faço? Eu intensifico esse verde. Agora veja bem, olha como que fica. Se eu pego 20 gramas de vermelho e 40 gramas de verde, a história muda de jogo. Então, decompondo esse verde, se eu tenho 40 gramas de verde, quer dizer que eu tenho o quê? 20 de amarelo e 20 de azul. 20 de azul, 20 de amarelo com 20 de vermelho, bingo. O que eu tenho? Eu tenho 60 de marrom. Exatamente. Consegui fabricar um marrom sem sobra residual de nenhuma cor. Por isso que podem pesquisar na caixinha de vocês, na marca que vocês trabalham. Pode observar a cor que tem mate. Geralmente tem mate, às vezes, mate é o verde, tá, gente? Mate, às vezes, naquelas, tipo 931. Não, mas o mate, mas o 931 ele vai dar um resultado mate porque o dourado se mistura com o cinza. Mas o mate mesmo, o verde mesmo em si, vocês vão achar muito em cores tipo a base 5. 5 castanho claro, mate intenso. Os próprios fabricantes já fazem essa coloração com mate intenso. Por quê? Porque eles sabem que para neutralizar vermelho do fundo 5, eles precisam aumentar a carga de mate, de verde. Porque senão não tem potência suficiente para neutralizar. Entenderam? E aí vocês podem acrescentar até mix verde, se vocês quiserem, para intensificar ainda mais, para esfriar ainda mais a cor. Entenderam? Ou um pouquinho de azul, caso vocês queiram esfriar, tá? Então essa é a primeira peculiaridade que eu queria ensinar para vocês, do verde com o vermelho. Ou seja, o verde é uma cor primária difícil de ser apagada, então a gente dobra a quantidade, o vermelho é uma cor primária difícil de ser apagada. Então a gente dobra a quantidade de verde, que é a sua cor complementar, para poder fazer o quê? Para poder ter o resultado de neutralização. Vocês estão entendendo, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode ficar à vontade, tá? Para perguntar.
Agora vamos lá. Vamos para uma outra peculiaridade, que essa daqui muita gente tem dúvida. Deixa eu só ver aqui a pergunta da Sandra. Eu descolori no teste de mecha, ficou laranja na raiz e vermelho nas pontas, porque é coloração preta. Como neutralizo esse vermelho? Primeira coisa, boa pergunta, tá? Primeira coisa, Sandra, no teste, isso aí no teste, né? Então, se você já sabe, Sandra, que esse cabelo descoloriu, a raiz tá mais laranja e as pontas estão vermelhas, e esse cabelo não aguentou mais que o vermelho, você viu que ele já era o máximo que ele ia aguentar, era o vermelho. Então, o que vocês vão fazer? Você vai tomar cuidado na hora de descolorir essa raiz. Vai fazer o quê? Vai passar um pó mais fraco. Então, vamos supor que você passou um pó descolorante de 30 volumes. Ela quer loira, mas nesse tom de teste sem chance. Não, loiro esquece, né? Precisa explicar para essa cliente que não tem chance. Se o cabelo dela, a ponta, não passou do fundo 5, então você também não pode passar a raiz do fundo 5. Então, como que você vai fazer? Você vai passar um pó descolorante mais fraco na raiz. Então, por exemplo, se você usou X de 30 no cabelo todo, você usa 30 no comprimento onde ficou vermelho e 20 na raiz. Agora, se você vê que a raiz tá bem mais, clareando bem mais rápido, você pode usar até de 10, tá? Pra quê? Pra compensar, pra eles descolorirem de forma uniforme. Mas você vai observando, porque raiz é perigoso descolorir rápido. Vai observando. Viu que a raiz chegou no tom vermelho já, e a ponta ainda não chegou, já limpa essa raiz, puxa um pouco o papel para baixo, dobra o resto e deixa terminar de agir. Chegou no fundo vermelho, terminou ele, e ela não gosta de vermelho, o que você pode fazer é o quê? Uma neutralização para mais frio. Então, qual que é a cor que você tem que usar? Primeiro, gente, não pode esquecer que sempre que eu estou fazendo uma neutralização, eu preciso neutralizar sempre usando a cor de base, a mesma do fundo de clareamento. Então, se eu estou no fundo de clareamento 5, que é 100% vermelho, eu tenho que usar uma base 5. Não vem tentar tonalizar com 6, 7, que não vai funcionar, tá bom? Nem cores mais claras. Não tem equivalência para poder neutralizar. Então, o que acontece? Você vai pegar e vai usar o seu castanho claro mate. Se você não achar o castanho claro mate, você vai ter que fabricar. Aí, no caso, você pode usar o quê? A coloração 5.0, aí entra a regra dos 11. Já anota essa receita aí, que isso equivale a ouro para você também. 5.0, 60 gramas de 5.0, aí 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí você vai colocar 11, que eu quero fabricar, vai colocar 6 gramas e mais o dobro. Você vai colocar aí mais ou menos 9 gramas de mix vermelho, de mix verde. E eu ainda colocaria um pouquinho de mix azul, uns 3 gramas de mix azul, porque o mix azul ele é bem frio, ele potencializa esfriar essa cor. É esse o resultado, é esse aí que você precisa fazer, só que explica para ela que o resultado visual vai ser um marrom bem fechado, mas que vai aparecer, porque se é preto o cabelo, gente, qualquer coisa no preto destaca, tá? Infelizmente não tem o que fazer no caso dela, tá bom? Voltando aqui, então vamos agora, gente, para a neutralização do azul com laranja. Me conta uma coisa aqui, vocês já viram em alguma marca de coloração que vocês trabalharam, ou marca de farmácia, dessas coloração de farmácia, de supermercado, loiro claro azulado? Ou castanho médio azulado? Ou loiro médio azulado? Nunca ouviram falar, né? Mas se é o azul que neutraliza o laranja, por que as colorações não vem escrito azulado e vem escrito acinzentado? Agora entra a segunda peculiaridade que eu vou falar para vocês. O laranja, gente, é a cor a ser batida, né? Aqui no caso a cor ser batida era o vermelho. Primária, forte, difícil de neutralizar. Agora o laranja. O laranja não é tão difícil de neutralizar,
Porque ele está o quê? Suavizado pelo amarelo. Uma vez que eu tenho uma cor secundária para neutralizar, a vida fica mais fácil, tá? Daqui a pouquinho eu já termino de te responder. Só para não perder a linha de raciocínio aqui. Aí, o que acontece? Então quer dizer que o azul vai neutralizar o laranja? Neutraliza, só que ele neutraliza com sobra. Então, ao contrário da neutralização vermelho-verde, que falta verde para neutralizar o vermelho, aqui vai sobrar azul para neutralizar laranja. Eu vou ter uma neutralização? Vou. Mas vai ser uma neutralização que vai me verter um resultado marrom frio. Não é uma neutralização totalmente neutra. Eu quero neutro. Sem sobra de cor fria, sem sobra de cor quente. Então, quando eu uso azul para neutralizar o laranja, ele sobra. Entendeu? Vou dar um exemplo aqui para vocês. A mesma coisa. Se eu tenho 20 gramas de laranja e 20 gramas de azul, aí eu vou decompor esse laranja. Se eu tenho 20 gramas de laranja, quer dizer que eu tenho 10 de vermelho e 10 de amarelo, certo? Então, se eu tenho 10 de vermelho e 10 de amarelo, ele vai pegar o quê? Só 10 gramas do azul. E aí vai sobrar o quê? 10 gramas de azul, como eu dei no outro exemplo, só que dessa vez vai sobrar. Então, por que eles usam o cinza no lugar do azul? Porque o cinza não tem sobra. O cinza, gente, para quem não sabe, é feito pelo roxo, pelo azul e pelo verde. O cinza, ele é a construção, né? A junção dessas três cores frias, a gente tem o resultado acinzentado. E aí o cinza, se a gente for decompor ele certinho, vocês vão ver que ele não tem sobra. Exatamente por quê? Porque tem um pouquinho, aqui tem um pouquinho de vermelho, né? E aqui tem um pouquinho de amarelo. Então essas cores quentes que dão uma leve esfriada nesse cinza, vamos dizer assim, elas vão compensar e o cinza vai neutralizar o laranja sem sombra, nem sem sobra nenhuma. Por isso que vocês veem nas caixinhas loiro claro acinzentado, loiro médio acinzentado, castanho claro acinzentado e não azulado, entenderam? Para o comprimento dela é preto colorido, a raiz é 6.0, fundo colorido para tampar os brancos. Ah tá, então quer dizer que ela usava uma coloração preta, aí foi crescendo, ela tentou mudar de cor, começou a passar o 6.0 na raiz, e aí ficou aquele cabelo preto daqui para baixo e a raiz 6.0, né? Se for isso mesmo, você pode usar a diferença de OX de 2 volumes, tá? De 2 não, de 20 volumes no caso. Então, por exemplo, se você usar nas pontas o de 30, a raiz você pode usar de 40. Porque se você usar o de 30 volumes nas pontas, na raiz você pode usar de 10. Por quê? A raiz já descolore mais rápido que o resto, gente. A raiz já descolore mais rápido. Então, se a raiz já descolore mais rápido que o resto, né, naturalmente ela ainda está mais clara, então, e o preto é extremamente difícil de tirar, então você pode começar, usa o OX de 10 bem fraquinho na raiz, onde está esse loiro escuro, e usa o OX de 30 no restante. Aí, conforme você for subindo o cabelo, aí você faz com o de 30 até aqui. Daqui até aqui, você faz com o OX de 35, e aí você aumenta também o da raiz. Aí você passa de 10, você passa para 15. E aí no final você pode usar até o OX de 40. 40 nas pontas e 20 na raiz, para poder ter essa compensação. Certo? E agora eu vou falar sobre a última peculiaridade, que é o violeta neutralizando o amarelo. Agora que eu expliquei tudo isso para vocês vão falar assim, ah, então tá. Então quer dizer que o amarelo, que é cor primária, não se divide, vai precisar do dobro de violeta para neutralizar? Nesse caso não. Por isso que eu falo, que eu chamo de peculiaridades da estrela. Porque cada uma das 3 neutralizações dela tem uma diferença. Por que não vai precisar? Teoricamente, a gente precisaria, não foi o que eu expliquei para vocês? 20 gramas desse com 20 gramas desse é a mesma coisa de eu pegar 20 gramas de amarelo,
10 de azul e 10 de vermelho. Só que o 3, o amarelo, ele é uma cor muito clara. É a cor mais fraca das cores primárias. O amarelo é a cor mais fraca, o vermelho é a cor mais granulosa e o azul é o soberano. Então, além dele ser a mais fraca, o violeta é a junção das duas cores mais fortes da estrela, que é o vermelho e o azul. Então, quando eu coloco, vou fazer uma neutralização de fundo de clareamento 9, que é amarelo, eu não preciso dobrar a quantidade de violeta como eu preciso dobrar a quantidade de verde. Exatamente por quê? Porque o violeta já é forte, ele consegue neutralizar esse amarelo sozinho, tá? Ele consegue. Então, nesse caso, é o único caso que nós não vamos precisar fazer essa, vamos dizer, essa matemática doida aí. Deu para entender, gente? Ficou com alguma dúvida? Pro fundo de luz tem que ter base natural. Luzes quem tem base natural 4 e 5 e já começa a ter brancos. Qual é a melhor cor para passar o fundo antes de puxar as mechas? Sandra, eu gosto muito de fazer o seguinte. A gente tem que levar em consideração se a cliente gosta de uma cor quente ou uma cor mais neutra, mais fria. Se a pessoa não gosta de cor quente, veja bem, ó, você falou que começa a ter brancos, ou seja, não tem tantos brancos. Até uma pessoa que tem aí até 60% de branco, gente, mais ou menos, 60 até 70, ainda tem um tanto de cabelo escuro, né? E o que acontece? Veja bem, suponha que meu cabelo é castanho claro, natural. Eu tô com 50% de branco. Se eu jogo, por exemplo, um 6.0, que eu já tô com muito branco, se eu jogar o 5, às vezes fica muito escuro, a cliente não gosta. Se eu jogo um 6.0, com OX de 20 volumes, o que vai acontecer? Esse cabelo vai cobrir os brancos, só que o fundo que é escuro vai abrir fundo. É como se eu fizesse uma pequena descoloração. Porque se eu estou com cabelo 5 e eu uso um 6 com OX de 20 volumes para abrir até 2 tons, eu estou fazendo o quê? Eu estou clareando esse fundo desse cabelo, estou desbotando ele. E aí ele vai aparecer o quê? Reflexos alaranjados. E se a sua cliente não gosta de cores quentes, ela não vai gostar desse resultado. Então o que eu faço nesse caso? Quando a pessoa não gosta de reflexo num fundo, aquela pessoa que fala assim, ai menina, eu tô passando uma tinta no meu cabelo, mas eu saio no sol, fica avermelhada a minha raiz, fica alaranjada a minha raiz. Quem já não passou por isso? Então o que eu vou ensinar pra vocês agora? Já vou até dar um gancho, porque essa pode ser o tema da nossa próxima live. Cobertura de brancos. Quem quer aí a próxima live falando sobre cobertura de brancos? Comenta aí, eu quero. Então, gente, o que acontece? Quando eu quero cobrir os brancos, mas eu não quero mexer no fundo natural da pessoa, eu trabalho com oxidante de 10 volumes. Mas veja bem, vamos supor que a sua cliente está acostumada a usar o 6.0. 6.0 com OX de 20. O OX de 20 vai clarear até 2 tons. Se eu pego o 6.0 e uso com OX de 10 volumes, eu vou escurecer esse cabelo, porque ele já não vai abrir fundo. Então, eu tenho que levar em consideração isso. Às vezes a cliente não quer que escurece. E se ela não quer que escurece, então você precisa tomar esse cuidado. Então, o que eu faço? Vou aumentar uma cor. Então, por exemplo, se eu uso o 6.0, eu vou usar a 7.0. Aí eu estava usando com OX de 20, eu vou usar com OX de 10. Porque eu vou fazer uma compensação. OX de 20 volumes e a coloração de 7. Então eu tô aqui, ó, OX de 20 e a cor 6. Se eu mexo nessa aqui, aumento essa aqui, mas mantenho essa, a cor dela vai ficar mais clara. Então eu preciso compensar de cá para eles continuarem estando no mesmo equilíbrio, tá? Então dessa forma você não abre fundo. É como eu gosto. Agora, se a cliente já gosta de um tom mais acobreado, cobre, Sandra. OX de 10 cobre brancos. Muita gente acha que não, mas cobre.
Só em extremos casos daqueles cabelos muito impermeáveis. Mas assim, se aplicar bem aplicadinho, cabelo bem limpinho, cobre também, viu? Mas quando o cabelo é muito impermeável, aquele cabelo branco, resistente, grosso, bem parecendo que aquele aspecto de plastificado, ele é mais difícil, mas não é impossível, tá? Aí, você pode estar colocando um OX de 15, por exemplo, para não colocar, às vezes, o de 10, se o de 10 não estiver cobrindo. Mas, no geral, gente, eu só cubro meus clientes com OX de 10, porque o fundo fica intacto. Porque o que acontece? Com OX de 20, eu cubro o branco vai ficar da cor da tinta, mas o meu fundo vai abrir. E a gente abrindo fundo de clareamento na altura de 5, 6, que cor que vai ter? Avermelhado e alaranjado. Agora, se eu só devolvo, o OX de 10 ele abre até um tom, então ele praticamente só devolve fundo. Se ele só devolve fundo, gente, ele não vai, ele não vai abrir, mexer no fundo de clareamento natural. Então ele vai cobrir o branco e ainda vai deixar a cor natural do jeito que ela é. Entenderam? Entendeu direitinho, Sandra? Gente, a gente já tá chegando no final da nossa live. Passou rápido, né? Já quase 1 hora de live. Mas para sempre deixar um fundo bonito antes de puxar as mechas, o 7 então é o mais bonito que o 6? Digo no caso de beleza mesmo, porque elas perguntam pra gente que é profissional. Sandra, vai depender muito. Porque você precisa saber analisar a cor natural do cabelo da cliente e a quantidade de brancos que ela tem. Então vamos lá, vou te dar alguns exemplos. Vamos supor, vamos aqui no meu caso. Olha, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vocês conseguem ver o tanto de branco que eu tenho? Eu já tô beirando aí os 40, 50% de brancos. Infelizmente tem muitos brancos. Eu uso castanho claro, porque eu ainda gosto de uma raiz mais fechada. Eu uso castanho claro. Mas vamos supor que a cliente já tá aí com 70% de branco. Se você usar o castanho claro, já vai ficar muito escuro. E aí na hora que essa raiz nascer, vai dar muito contraste. Entendeu? Então, aí nesse caso, a gente vai aumentando as cores. Vai aumentando. Então não existe, qual que é o mais bonito. Não, é o qual que você vai ver que vai trazer mais harmonia. Então, por exemplo, eu tenho cliente minha que tem tanto branco que eu uso o 8.0. Porque se eu usar o 7 ou usar o 6, escurece demais. A hora que nasce a raiz branca, já, nossa, a ponta é aquela raiz grita. Como eu também tenho cliente que tem quase 100% de branco e não suporta uma raiz clara. Faz eu passar o 6.0, porque ela gosta de uma raiz escura. Então, assim, o que eu indico, tenta manter a harmonia em relação à cor da sobrancelha, dos olhos e também para não escurecer demais a raiz em relação aos brancos, para não ficar dando pano de fundo, porque quanto mais escuro você põe a coloração, mais pano de fundo branco tem para aparecer, entendeu? Então, geralmente elas amam as platinadas, só que aí, o que acontece? As platinadas, a gente tem que pensar o seguinte, é todo mundo que combina com platinada? Não é, gente. Imagina eu de loira, eu desse tamanho, com esse cabelo preto, com esse olho preto, com essa sobrancelha preta, de loira, de platinada. Eu ia envelhecer pelo menos 10 anos. É por isso que a gente tem o estudo da coloração pessoal. É por isso que na minha mentoria, para quem é meu aluno, sabe isso aqui, ó. Quem é meu aluno sabe fazer coloração pessoal, análise. Para fazer os testes nas clientes e descobrir qual que é a estação e a cartela dela para descobrir qual que é a cor dela. Tá bom? Gente, eu vou dar uma recapitulada aqui rápida no conteúdo, tá? Só para poder fixar melhor aí para vocês. Então, o que a gente entendeu hoje sobre a estrela? A estrela é o nosso guia na hora de quê? Da gente fazer as neutralizações. O que são as neutralizações? Toda vez que eu tenho cores complementares, que são as que se cruzam, certo? Eu tenho uma neutralização. O que é neutralização? Criar o marrom.
Só que cada uma dessas neutralizações, elas têm a sua peculiaridade. Elas não se neutralizam com perfeição. Então a gente aprendeu que o vermelho é extremamente granuloso e por ser uma cor primária, é de difícil neutralização. Então o que eu tenho que fazer? Ó, joinha. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dobrar a carga de verde, certo? Já o azul neutraliza o laranja com sobra. Só que a gente não quer sobra, a gente quer neutralização. A gente quer, né, uma coisa ali certa. Então, a cor quente, ela é a que a gente quer anular, só que às vezes a gente só quer neutralizar, a gente não quer esfriar. No caso, o azul esfria o laranja, ele neutraliza e esfria, entendeu? E no caso do violeta e amarelo, são os únicos que a gente pode usar em equivalência, que não tem problema nenhum. Não tem nenhum passando o outro, e o violeta vai neutralizar com perfeição o amarelo, tá bom? Então é basicamente isso que a gente precisa ter em mente. Então, por exemplo, agora eu vou só dar uma palhinha do fundo de clareamento. Se eu estou no fundo de clareamento, igual eu estava explicando para vocês, 5, que é 100% vermelho, eu preciso pôr o quê? O verde. Mas eu já sei que agora eu tenho que dobrar a carga de verde para poder neutralizar, certo? Se eu estou no fundo de clareamento 6, o que tem o 6? Vermelho e laranja. Então eu tenho que colocar o verde para neutralizar o vermelho e tem que colocar o cinza para neutralizar o laranja, porque é o cinza que neutraliza o laranja, não o azul, tá? Como manda aqui na estrela. Ele substitui. E então eu vou colocar o quê? Alguma coisa que tenha mate, que é o verde, alguma coisa que tenha cinza, na altura de 6. Se eu tenho um cabelo laranja, que é o fundo 7, eu vou colocar o quê? Só cinza, alguma coisa que tenha cinza, 7.1, né? Posso pôr o 6.1? Posso. Eu não posso colocar o 8.1, 9.1, por quê? A gente nunca usa uma cor mais clara para neutralizar uma mais escura, tá bom? No fundo 8 eu tenho laranja e amarelo, então eu tenho que ter cinza e violeta para poder neutralizar. E no fundo 9 eu tenho só amarelo, então eu preciso que tenha alguma coisa violeta para neutralizar. Certo? Vocês entenderam? Ficou alguma dúvida? Vocês conseguiram entender para que serve, afinal de contas, a estrela? E como eu realmente devo fazer as neutralizações? Não só esse neutraliza esse. Sem pensar na matemática, sem pensar na quantidade. Deu para entender? Então comenta aqui pra mim, entendi. Gente, falar uma coisa pra vocês. Essa aqui é uma série de lives que eu tô fazendo em consideração a várias pessoas que me chamam no direct querendo saber mais informações sobre o meu método de colorimetria. Eu preciso dizer pra vocês que estão assistindo essa live, tanto aqui no ao vivo agora, que tá comigo agora, quanto quem está assistindo no gravado, que eu tenho sim um método que pode ajudar muito vocês. Ao longo da minha carreira, né, da minha trajetória profissional, eu já auxiliei vários profissionais e vocês podem acompanhar isso aqui no meu Instagram. Logo nos destaques, você que é profissional da beleza vai entender o quanto o meu trabalho já ajudou outros profissionais como vocês, tá? Então, se você ficou com alguma dúvida, não deixa de pedir minha ajuda, porque eu sei que eu posso te ajudar. Tem um link aqui na minha bio, gente, bem no meu perfil, que é só clicar, aí lá até aparece assim, ó, fale comigo, alguma coisa do tipo. Clica que vocês vão ser direcionados pro meu WhatsApp e eu vou responder assim que eu puder, tá? Então não deixa de me chamar se ficou alguma dúvida. Só o vermelho, né, que usa o mix verde em proporção dobrada. Isso, exatamente. Pode dobrar o verde sem dó para apagar o vermelho, porque ainda assim ele vai ser às vezes um pouco fraco, tá? Eu ainda coloco um pouquinho do azul. É aí que entra o mix azul. O mix azul eu uso para fazer neutralização de vermelho também, para ajudar, para dar uma turbinada, vamos dizer assim, no mix verde. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer perguntar mais alguma coisa? Que eu quero aproveitar, gente, essa live para fazer um convite para vocês, tá? Nos meus Reels, todos os vídeos que vocês veem aqui no meu Instagram,
sempre aparece uma palavra-chave para vocês falarem diretamente comigo. Então fiquem ligados nessa palavra, sempre que eu falar, e aí vocês vão lá e digitam, comentam essa palavra. E eu também preciso contar para vocês, talvez vocês saibam, talvez ainda não, que eu tenho um grupo de WhatsApp fechado. Gente, quem gostaria de participar de um grupo de WhatsApp fechado comigo? É uma comunidade que eu apelidei de Roseflix, que é onde vocês pagam uma mensalidade pequenininha, muito barata, para vocês poderem fazer perguntas. Olha que maravilha! Vocês entram no grupo, pagam a mensalidade, fica 30 dias no grupo, e aí além de aproveitar e aprender a perguntar as dúvidas de vocês, vocês também vão aprender com as dúvidas dos outros colegas. Então aparecer um cabelo para fazer, um pepino, alguma coisa para resolver, eu vou ali e vou te ajudar, vou te dar a solução pelo grupo, tá? E eu ainda tenho vagas para esse grupo Roseflix. Agora, se você que é profissional e precisa de um acompanhamento diário, com conteúdos exclusivos e mais profundos, eu também tenho um produto que pode te ajudar. Que produto que é? É uma mentoria, tá? Então você que está aqui ao vivo comigo, você que está assistindo no gravado, eu não sei se vocês acompanham os meus stories, se vocês sabem dessa minha mentoria, mas eu tenho algumas vagas no preço promocional de 2024, tá? É um preço especial de 2024. Por que eu ainda tenho algumas vagas? Porque eu estou reformulando a mentoria e assim que a gente lançar, o preço vai subir. Vai ter conteúdo exclusivo, conteúdo novo, tá? Então que vocês podem... duvido que vocês vão encontrar o conteúdo que vocês encontram na minha mentoria, tá? Então o preço vai subir porque realmente eu estou colocando muita coisa nova na minha mentoria. Então não percam essa última oportunidade de acessar o meu conteúdo pelo preço mais em conta. Lembrando que essa live, gente, fica gravada, sobe lá pro meu canal do YouTube, Rosemaia Colorista também, já me segue lá também. E aí quem tem essas plataformas aí, streaming, paga, né? Que pode bloquear o celular e continuar escutando. Vocês podem estar colocando a live para escutar enquanto estão aí fazendo um almoço, enquanto estão dirigindo, para ir aprendendo, né? Porque cada uma dessas lives aqui eu trago um conhecimento muito rico que pode ajudar demais vocês. Mas acrescentar quantos gramas de azul, Sandra? Levando em consideração a regra dos 11, os 5 gramas, o número 5, né? Base 5. 60 gramas, anota aí. Você vai colocar, para cada 60 gramas de 5.0, você pode colocar 6, pode colocar uns 10 gramas, 9, 10 gramas de mix verde. E pode colocar mais uns 2 graminhas de mix azul, só para dar aquela intensificada. Certinho? Gente, continue acompanhando aqui, tá? Para mais informações sobre mechas e colorimetria. Não percam nossos encontros todas as segundas-feiras aqui no Instagram, tá? Que toda semana tem live às 8 horas com conteúdo valioso para vocês, tá bom? Conto com a presença de vocês todas as segundas-feiras, tá? Que dia que é as lives? Gente, toda segunda-feira às 8 horas. Pode anotar aí. Nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-Instagram, tá? Toda segunda-feira, 8 horas, eu tô aqui com conteúdo. E pra quem, gente, não pôde, foi ótimo, né? Não pôde acompanhar ao vivo, a live sempre fica gravada aqui no Instagram e lá no YouTube, tá, gente? Então não fiquem despreocupados. Quem não puder assistir ao vivo, e quem assistiu ao vivo, gente, já assiste de novo. Eu tenho certeza que se vocês assistirem mais de uma vez, vocês vão conseguir captar informações que às vezes na primeira vocês não assistiram, não prestaram atenção, tá bom? Então, gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. É um prazer imenso estar sempre podendo ajudar vocês aqui, tá bom? E quem precisar de mim, manda mensagem lá no direct ou vai lá no meu link da bio e manda lá um oizinho lá no WhatsApp, tá bom? Um beijo pra vocês, uma ótima semana. Que Deus abençoe muito, muito e muito obrigada, tá?